Sejam muito bem-vindos ao canal Literalmente, seu canal de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal com leitura, análise e comentários de diversas obras nesse segmento. Eu sou Edgar Rafael e no vídeo de hoje nós daremos continuidade à obra do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o F***. No vídeo passado nós fizemos uma breve apresentação, mostrando a capa, a leitura da contracapa, das orelhas do livro e alguns comentários. E no vídeo de hoje nós adentraremos de fato no livro. Lembrando, o intuito aqui do canal é analisar detalhadamente e fazer comentário a respeito de diversas obras de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento ou até mesmo, no termo comum, livros de autoajuda. Então vamos lá ao capítulo 1. Lembrando, esse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, possui 9 capítulos. O primeiro dele tem o título Nem Tente. Então vamos lá. Nem Tente. Charles Bukowski. Era alcoólatra, mulherengo, viciado em jogo, grosseirão, sovina, preguiçoso e, em seus piores dias, poeta. Ele seria a última pessoa no mundo a quem você pediria conselhos ou que esperaria encontrar em um livro de autoajuda. É por isso que ele é o ponto de partida perfeito. Bukowski queria ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas, jornais, agentes e editoras que procurou. Seu trabalho era horrível, diziam, bruto, repugnante, obsceno. E conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso do fracasso fazia afundar cada vez mais na depressão movida a álcool que acompanharia por quase toda a vida. Lembrando a você que está meio espantado com essa leitura, lembre que a visão do Mark Manson não é seguir aquela filosofia do pensamento positivo, uma filosofia otimista, e sim na aceitação das nossas imperfeições e principalmente dos fracassos e dificuldades que a vida nos impõe. Por isso que na apresentação do livro ele traz o exemplo aí do poeta Charles Bukowski. Vamos continuar a história aí. Bukowski trabalhava nos Correios, o salário era ridículo e ele gastava quase tudo em bebida. O pouco que sobrava apostava em corrida de cavalo. À noite bebia sozinho, às vezes escrevendo poemas em sua velha e surrada máquina de escrever. Não raro acordava no chão, tendo apagado de tão bêbado. 3 décadas se passaram assim, resumidas em um grande borrão de álcool, drogas, jogatina e prostitutas. Até que aos 50 anos, após toda uma vida de fracasso e de autodepreciação, o editor de uma pequena editora independente desenvolveu um estranho interesse por ele. O editor não podia oferecer muito dinheiro, nem prometer boas vendas, mas demonstrava uma afeição em comum por aquele bêbado imprestável e decidiu arriscar. Era a primeira chance real de Bukowski. Tinha e, com ela, se deu conta, provavelmente, a única. Ele respondeu ao editor: eu tenho 2 opções, ficar nos Correios e enlouquecer ou dar uma de escritor e morrer de fome. Decidi morrer de fome. 3 semanas depois de assinar o contrato, Bukowski tinha o primeiro romance pronto. Chamava-se Cartas na Rua. A dedicatória foi a ninguém. Bukowski se tornou um escritor e poeta muito bem sucedido. Publicou 6 romances e centenas de poemas, vendendo no total mais de 2 milhões de exemplares. Sua popularidade desafiou todas as expectativas, principalmente as dele próprio. Histórias como a de Bukowski são a base de nossa narrativa cultural. Sua trajetória personifica o sonho americano. Lute pelo que você quer e nunca desista. E assim alcançará seus sonhos mais loucos. É o roteiro de filme pronto. Todos nós, ao olharmos para a história, como a de Bukowski, dizemos: viu? Ele nunca desistiu, continuou tentando e sempre acreditou em si mesmo, persistiu até nas diversidades e chegou lá. Então é estranho que o epitáfio de Bukowski seja Nem Tente. Pois é, apesar das vendas e da fama, Bukowski era um fracassado. Ou seja, a história vai muito da perspectiva com que você olha e da narrativa de quem conta. Porque, é como ele fala aqui, né, poderia ser um bom roteiro de filme. E claro, um roteirista ou um diretor ia elaborar para ser uma história daquele homem que persistiu, que insistiu, que nunca desistiu e aos 50 anos teve a sua chance e conseguiu se tornar um poeta. Mas pelo que vemos na história de Bukowski nem tentava, né? Afinal de contas ele trabalhava como um servidor público nos Correios e vivia à base de álcool, né? Sempre se drogando, consumindo muito álcool e se prostituindo. Então, por não tentar, chegou um certo momento que a vida o presenteou, vamos dizer assim, né? Chegou essa oportunidade e ele abraçou.
Lembrando também um detalhe, né? O Bukowski, apesar desses momentos não tão lúcidos, ele sempre continuou estimulando a escrita. Então, dessa perspectiva, veja, não quero que você aí, caro telespectador, que vai deixar sua opinião nos comentários, concorde com tudo que o Mark Manson vai dizer. E nem espere, né, que eu concorde com tudo. Como, por exemplo, o Mark Manson tem uma visão de que nós não somos especiais. Eu penso assim, somos sim especiais, mas isso não nos torna melhores do que os outros. Isso nos torna apenas diferentes e únicos, né? Afinal de contas, cada um de nós possui especificidades. Somos seres únicos, exclusivos, em meio a mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, veja, somos sim especiais, do meu ponto de vista, mas não nos torna melhores do que os outros, apenas diferentes. Então, veja, apesar de ser um roteiro ponto de filme, de alguém que insistiu, persistiu, Bukowski apenas continuou treinando sua habilidade em escrever, e na maioria das vezes não estava nem tão lúcido assim. E até nisso, o hábito de escrever enquanto não estava lúcido, mesmo com a oportunidade, Bukowski continua escrevendo, mas sob efeito de álcool. Tudo é um hábito. Vamos seguir aqui, né? Pois é, apesar das vendas e da fama, Bukowski era um fracassado. Ele sabia disso. Seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida, mas da consciência do contrário. Ele sabia que era um fracassado, aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso. Nunca tentou ser quem não era. Bom, então a palavra aqui é autenticidade. Muitas vezes tentamos nos adaptar e observar o que está dando certo. E aí a gente tenta reproduzir aquilo e fazer igual. E aí não soa autêntico, né? Soa mais como um plágio, uma cópia. Então talvez o segredo seja esse. Independente do que seja, por mais simples ou por mais elaborada que seja a sua arte, sua habilidade, ou algo que você consiga fazer diferente dos demais, faça do seu jeito. Ou seja autêntico, né? E se aceite. Aqui também é uma questão de aceitação. Se aceitar como é, sem criar expectativas. E aí entra uma questão, né? Não devemos nos comparar. Porque a comparação, ela sempre vai gerar algum tipo de sofrimento e inconveniente. Lembre, pessoas diferentes, logo trajetórias diferentes, habilidades diferentes, vidas diferentes. Você pode se inspirar nas pessoas, mas não copiar e querer seguir aquele modelo idêntico. É muito comum hoje no mercado do autodesenvolvimento o termo modelar. Modelar é observar alguém, tomar como modelo e começar a adquirir aqueles hábitos ou agir semelhante àquela pessoa. Veja, modelar não é ser igual, não é copiar, porque se você copia é plágio. Mas alguma habilidade que você já possui e você percebe que é semelhante àquela pessoa, que inclusive o que lhe chama a atenção nos outros, seja bom ou seja ruim, é algo que você possui, em maior ou menor grau. Repetindo, ó, tudo que você presta muita atenção nos outros, seja de bom ou de ruim, é algo que você possui. Então, se você escolher alguém para modelar, significa que você já tem sim aquelas habilidades e você pode desenvolvê-las. Então, vamos lá continuar aqui. A obra de Bukowski não se sustenta na ideia de superar obstáculos impensáveis, nem de se empenhar para ser um gênio literário. É o oposto. Seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo, sobretudo em relação às piores partes, e da capacidade de falar abertamente sobre seus fracassos, sem hesitação ou dúvida. Esta é a verdadeira origem do sucesso de Bukowski. Sentir-se confortável com o fracasso, ele estava pouco se lixando para ser bem-sucedido. Mesmo depois da fama, continuava indo a leituras de poesia, caindo de bêbado e xingava a plateia. Ainda se expunha em público e tentava transar com qualquer mulher que via pela frente. Fama e sucesso não fizeram dele uma pessoa melhor. E não foi se tornando uma pessoa melhor que ele alcançou fama e sucesso. Muitas vezes, o autoaprimoramento e o sucesso andam de mãos dadas. Não significa que sejam a mesma coisa. Ó, em relação a essa questão de sucesso, de novo, é muito relacionado à perspectiva. Vemos hoje aí no mercado da música, no mercado dos artistas ou até os influencers. Nem sempre aqueles que se destacam e fazem sucesso significam que tem uma boa influência, alguém que você poderia modelar. Às vezes se destacam e chamam a atenção exatamente pelo contrário, por não seguir o padrão, por quebrar regras, por abusar de drogas, por se meter em confusões e geralmente estarem expostos, ter sua vida
exposta através das mídias, né? Então devemos ter muito cuidado com esse conceito de fama e sucesso. Nem sempre fama e sucesso é alcançado por pessoas que nós quiséssemos nos tornar ou ser até mesmo parecidos. Vamos continuar aqui. Muitas vezes o autoaprimoramento e o sucesso andam de mãos dadas, não significam que sejam a mesma coisa. Não é verdade, né? É comum também que pessoas se desenvolvam, treinem, aprendam, mas que nem sempre tenham o sucesso. Quando eu digo sucesso, é esse sucesso comum pregado pela sociedade, o status e tal. Porque na maioria das vezes também quem acumula uma grande quantidade de conhecimento talvez não se realize com sucesso convencional, né? Então, sucesso depende muito da perspectiva, do conceito de quem está atribuindo esse valor. Sucesso, fama e riqueza são coisas subjetivas. Cada um vai determinar o que seria. Alguns são bens materiais, outros é qualidade de vida, outros é estar com a família. Então, é muito relativo essa situação. Vamos continuar aqui. A cultura em que vivemos hoje nutre obsessivamente expectativas pouco realistas. Ser mais feliz, ser mais saudável, ser o melhor, superior aos outros, ser mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais bonito, mais popular, mais produtivo, mais invejado e mais admirado. Ser perfeito, incrível e cagar pepitas de ouro de beijar uma esposa impecável e 2 filhos perfeitos no café da manhã. Depois, ir de helicóptero para o seu emprego extremamente gratificante, onde você passa o dia fazendo um trabalho importantíssimo, que um dia ainda vai salvar o planeta. No entanto, se pararmos para pensar, os conselhos de vida mais comuns, aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda que ouvimos o tempo todo, na verdade se concentram no que não temos. Parece até propaganda de margarina, né? As propagandas aí que a gente vê na TV, vendendo essa vida perfeita. E sabemos de novo, a vida não é como a propaganda nos mostra, como ele falou aqui, né? Um trabalho perfeito, uma família perfeita, filhos perfeitos. Talvez isso sejam só nos comerciais. Que na vida real somos seres humanos, temos imperfeições e talvez a graça, o que não torna a vida monótona, seja exatamente isso. As nossas imperfeições, os conflitos, as dificuldades, né? E solucionar esses problemas e aprender a conviver com isso e com pessoas diferentes, talvez seja a grande graça da vida, né? O que não torna ela tão monótona. Na verdade, se concentram no que não temos. Eles miram direto no que já vemos, como falhas e fracassos pessoais, só para torná-los ainda piores aos nossos olhos. Só aprendemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente. Só paramos diante do espelho e repetimos para nós mesmos que somos bonitos porque não nos achamos bonitos. Só seguimos dicas de namoros e relacionamento porque achamos impossível sermos amados. Só fazemos exercícios ridículos de visualização de sucesso porque não nos sentimos bem-sucedidos. Verdade. Será que toda pessoa de sucesso, ou toda pessoa que é muito, muito bonita, ou bem realizada no seu trabalho, ela acorda todo dia, se olha no espelho e precisa autoafirmar para ela mesma isso? Ou é um exercício daquelas pessoas que não possuem isso e ficam autoafirmando, como se fosse uma programação mental, né? A PNL aí, a programação neurolinguística, também está em alta. Lembrando, o autor aqui discorda, não significa que eu, Edgar Rafael, discordo com a PNL, tá bom? Então vamos seguindo aí. Só fazemos exercícios ridículos de visualizações de sucesso porque não nos sentimos bem-sucedidos. Ironicamente, essa fixação no positivo, no que é melhor ou superior, só serve como um lembrete do que não somos, do que nos falta, do que já deveríamos ter conquistado, mas não conseguimos. Afinal de contas, nenhuma pessoa realmente feliz sente a necessidade de ficar falando que é feliz para si mesma no espelho. Ela simplesmente é. Veja bem, é uma questão também de crença, né? De você ter fé. Eu entro agora com a parte mais de espiritualidade aí. Quando você acredita realmente no que você está falando, então você está vivendo aquilo. E aí você traz. Algumas pessoas falam apenas da boca para fora. E aí se tornam idiotas. E lembre, idiota não é um insulto. Idiota é aquele que faz tudo igual a todo mundo. Ou seja, não traz credibilidade em suas palavras, logo não vive aquilo. Não é verdade. Mas o Mark Manson tem razão. Se você é de fato o que você quer ser, você não precisa estar repetindo ou provando algo para alguém. E principalmente para você mesmo. Há um ditado que diz, cão que ladra não morde. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem necessidade de convencer ninguém de que é rica. Ou você é, ou você não é. E se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma coisa, está inconscientemente reforçando a mesma realidade. Você não é
aquilo. Aqui é uma pancada na PNL, né? Ele fala assim, se você reforça, então você na verdade está reafirmando que você não é o que você está dizendo. Todo mundo e todos os programas de TV querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não cansa de indicar um caminho para a felicidade, que se resume a mais e mais e mais. Compre mais, tenha mais, faça mais, transe mais, seja mais. Somos constantemente bombardeados com a necessidade de ter tudo o tempo todo. Você precisa de uma TV nova, você precisa fazer uma viagem de férias melhor que a dos seus colegas de trabalho, você precisa comprar um móvel sofisticado para a sua sala, você precisa do tipo certo de pau de selfie. Por quê? Meu palpite, porque criar necessidades é bom para o negócio. Interessante, né? Eu acho que a verdadeira felicidade, ela consiste de valores. Então, se você tem valores como caráter, honestidade, agir sempre com a verdade, você vai perceber que os momentos mais felizes são aqueles que o dinheiro não compra. E às vezes são os mais simples. É um papo descontraído com os amigos, num momento que não foi nem combinado. Às vezes é acordar pela manhã e se divertir com a cara do seu companheiro que está amassada. Às vezes é chegar um pouco tarde, cansado, e dormir no sofá e relaxar um pouquinho assistindo TV. E às vezes é até quebrar, sair da dieta ou comer alguma bobagem, um sorvete, exagerar na comida, tomar um refrigerante quando você passa muito tempo sem tomar. Então coisas simples é o que nos fazem realmente felizes. E a mídia, as redes sociais às vezes nos vendem coisas que são inalcançáveis, criando necessidades que nós não precisamos, mas vivemos correndo atrás para conquistar essas coisas e provar a pessoas que nós não gostamos que somos felizes, né? Então o Mark Manson é bem direto nessa questão. Nada contra bons negócios, mas ter necessidade demais faz mal para a sua saúde mental. Você acaba se agarrando demais ao que é superficial e falso, dedicando a vida à meta de alcançar uma miragem de felicidade e satisfação. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Isso é a filosofia do minimalismo, né? O menos é mais. E são exatamente nas pequenas coisas, nos pequenos gestos que se encontram as coisas mais importantes. Então, o Mark Manson dá uma sutil alfinetada aqui na PNL e comenta sobre a questão de não termos tanta necessidade. Me parece até com a filosofia hinduísta, né? O budismo. Então, o que faz o homem sofrer, na verdade, é a necessidade de ter algo. É no querer que consiste o sofrer. Então, a dica aqui é procurar ter menos necessidades. E com esse breve comentário, nós encerramos o vídeo de hoje e lemos o primeiro subtítulo do primeiro capítulo da obra A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Lembrando, no primeiro capítulo existem subtítulos Nem Tente, que foi esse que acabamos de ler, O Círculo Vicioso Infernal, que será o título do próximo vídeo, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Mas então, Mark, para que serve essa droga de livro afinal? Esses são os 5 subtítulos do primeiro capítulo. Espero que vocês tenham gostado e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, aproveita aí e compartilha. E lembre, sua opinião é muito importante, então vamos construir conhecimento juntos. Deixa sua opinião aqui nos comentários, que eu faço questão de ler todos, tá bom? Lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Fique com Deus e até a próxima.